Irmãos, nesse momento eu convido você a curvar a sua cabeça um instante e vamos orar. É hora da meditação da palavra. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui para ouvir a Tua voz nesse momento. Fala conosco através da Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos nesse momento, para que eu possa falar com autoridade sobre aquilo que o Senhor tem proposto nesta noite. É em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem tem vindo todos os domingos já está até habituado, porque já são 4 domingos que eu comecei uma série de pregações a respeito do Sermão do Monte. Nós estamos caminhando, já chegamos no versículo 29 do capítulo 5 do livro do Evangelho de Mateus. Estamos aqui meditando sempre os temas que foram abordados por Jesus Cristo no dia em que ele pregou esse sermão. Então, não necessariamente versículo por versículo, mas os temas contidos em cada perícope que nós encontramos nesse texto extenso. É um texto muito grande e a gente vai trabalhando os temas. Primeiro, Jesus fala muito no começo sobre as bem-aventuranças. Quem são de fato os bem-aventurados? Quem pode ser feliz? E aí a gente vê que é muito ao contrário da ideia de felicidade que o mundo vende hoje. Aliás, o mundo sempre vendeu uma ideia de felicidade, de que quem está por cima de tudo é que é feliz. Mas Jesus veio e quebrou esse paradigma. Quem é feliz são as pessoas que deixam todas as coisas do mundo, abandonam as coisas do mundo e vivem uma vida com Deus, com Cristo. Mesmo sofrendo perseguições, injúrias, difamações, injustiças e tudo mais. Então, as pessoas felizes são essas. Depois Jesus fala sobre o perdão. Depois Jesus fala que os discípulos são o sal da terra. Depois Jesus fala que os discípulos são a luz do mundo, que somos nós, é claro. Depois ele fala que veio cumprir a lei e os profetas. Ele veio de fato e cumpriu toda a lei. E muita gente pensa que Jesus ele foi uma pessoa totalmente anárquica, que não obedecia às leis que Moisés deixou escrita, não obedecia o governo romano, mas Jesus sempre obedeceu. Inclusive, ele ia todo ano oferecer sacrifício. O único sacrifício que ele não oferecia era pelo pecado, porque ele não tinha pecado. E pelo pecado, ele se ofereceu a si mesmo uma única vez, que foi o sacrifício sumário, que trouxe salvação para a humanidade. Aí nós falamos sobre perdão, sobre todas essas coisas. Aí vem a parte mais dura, que é a que faz menção sobre a nossa vida, de como nós devemos viver. E semana passada eu disse que a lei de Moisés é muito fácil de ser cumprida. Por quê? Porque as pessoas veem como nós andamos na rua, como nós procedemos no nosso dia a dia, e nós maquiamos muito o nosso caráter quando nós nos apresentamos para o mundo. É fácil você maquiar o seu caráter, é fácil você parecer crente quando você não é, mas você tem um vocabulário evangélico, você tem os jargões, você tem o trejeito de evangélico, você se veste como evangélico, todo mundo acredita que você seja um cristão, mas de repente lá por dentro você não é. E é a parte mais difícil, porque Jesus veio pregando um estilo de vida altíssimo, uma qualidade de caráter superior a qualquer um outro tipo de pregação já pregado antes dele. E aí ele diz: na lei de Moisés está escrito assim, mas na prática, diante de Deus, é bem diferente. Está escrito: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas eu digo que qualquer um que olhar e já tiver uma intenção mal com qualquer mulher que seja, já praticou adultério. Aí você vê que é muito fácil você parecer que nunca cobiçou ninguém, porque você nunca abriu a boca para falar: poxa, aquela mulher assim, assim, assado. Aí você fala todos os atributos da mulher assim, escancaradamente. Você pode nunca ter falado isso, então você cumpriu a lei de Moisés. Mas e lá na sua mente, você cumpriu a lei de Cristo? Foi isso que eu disse a semana passada. E aí nós vamos continuar falando. Aí o conselho de Jesus:
Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Irmãos, isso aqui é sério, não é brincadeira. Aí você me pergunta, mas como que eu vou arrancar o meu... eu ficar sem olho, vou ficar com um buraco aqui no lugar onde tinha que ter alguma coisa, eu vou ficar aquele buraco aqui? Irmãos, tem muita gente que se faz de arrogado, se faz de desentendido. Eu já vi muita gente interpretando essas coisas aqui de qualquer jeito, interpretando como se literalmente ele tivesse que fazer isso. Então aí o cara fala, mas ninguém é louco de fazer uma coisa dessas. Jesus estava dizendo simplesmente, meus queridos, a respeito de nós negarmos a nós mesmos, sabe? Se eu estou olhando para coisas que não posso olhar, porque eu olhando vou pecar, por que eu fico olhando? Se eu estou assistindo um filme na televisão e tem algumas cenas que se eu ver, eu vou pecar, por que eu fico vendo? Era isso que Jesus estava dizendo, embora naquela época nem existisse televisão. Mas vocês pensam que não tinha essas coisas naquela época? Quantos homens iam aos templos daquelas deusas que tinha lá no panteão dos deuses gregos? Porque lá, naquele templo, os sacrifícios oferecidos àquelas deusas era sexo lá no altar. E quantos homens iam lá, porque as prostitutas sacerdotisas estavam lá para fazer esse tipo de serviço. E os homens iam todos lá para ver essas coisas. É uma versão antiga de boate hoje. Os homens vão às boates fazer o quê? Ver as mulheres se apresentando nuas lá. E era o que os homens faziam naquela época também. E Jesus fala, olha, se você está indo nesses templos gregos onde se oferece sacrifício em forma de sexo, você está pecando porque você está indo lá. Então por que você não para de ir para não ver essas coisas? Era isso que Jesus estava falando. Tudo que prejudica a sua salvação, a sua vida espiritual, você tem que parar. E muitas vezes nós preferimos continuar com aquelas práticas porque é gostoso. Irmãos, muita gente foi na Expo Jardim semana passada. Há algum mal nisso? A princípio não tem nenhum mal. Mas se você é daqueles que vai lá e peca, por que você foi? Não tem lógica, era o que Jesus estava falando. Olha, não tem lógica você saber que você está indo para o inferno e continua indo. Não tem lógica, qualquer pessoa com o mínimo de inteligência sabe que o inferno não é bom. E por que você continua? É melhor você não ir. Eu gosto de ouvir o Zé Ramalho. Mas aí você vai ouvir o Zé Ramalho, não tem problema nenhum ouvir o Zé Ramalho. Mas você vai lá para ver o Zé Ramalho, lá na Festa da Farinha em Anastácio, né? Eu acho que é isso aí. Chega lá, tem outras coisas sendo oferecidas e você peca por causa das outras. Não por causa do Zé Ramalho, mas por causa das outras coisas você peca. Por que você foi? Era melhor você não ter visto o Zé Ramalho e manter a sua salvação. Muita gente está caminhando com os passos assim gigantes, sabe? Quando vem para a igreja ouvir a palavra de Deus, vem desanimadinho, assim, com passinho curtinho. Desse jeitinho, assim, como se fosse um velhinho até de bengala. Agora, quando vai para esses lugares, aí dá aqueles passões assim, ó, e vai. E Jesus estava nos advertindo quanto a isso. Para com isso, gente, para. Jesus estava dizendo isso. Eu todo ano vou para Jerusalém. Mas você vai para quê? Para oferecer o sacrifício? Não, eu vou lá porque todo ano crucifica bandido lá. Eu gosto de ver o cara morrendo lá na cruz pendurado. Tinha essas coisas naquela época. Você está pecando porque você está indo para ver um espetáculo de escárnio. Você está indo para ver um espetáculo brutal, cruento. E Deus não se agrada. Por que você vai? Para de ir a Jerusalém para ver as pessoas sendo crucificadas. Não, mas eu vou para Jerusalém, porque nessa época do ano tem muita gente de países estrangeiros que vão lá, e eu vou lá trocar moeda para eles, vou ganhar muito dinheiro, eu vou lá vender pombinho. O cara não tinha aquele esmero de separar o animal como era escrito na lei de Moisés. E ele pegava qualquer animal de qualquer jeito para vender para aquele estrangeiro, para ser oferecido como sacrifício lá, e Deus não aceitava.
para de fazer isso, porque você vai para o inferno por causa disso. E as pessoas continuavam. É bem diferente de hoje, né? Porque quando você sabe que aquilo te leva para o inferno, você para na hora de fazer, não é isso? Não é, irmão. Muitas vezes nós fazemos coisas horríveis que vão nos levar para o inferno e a gente continua fazendo. Não sei por quê, porque está escrito aqui, não faça. É melhor você se abster disso do que você ir para o inferno. Ou um exemplo bem prático. Você vai ao médico porque você não está se sentindo bem. Aí chega lá um médico e fala, olha, eu vou pedir uma bateria de exames. Hemograma completo, ultrassonografia, Doppler, tomografia computadorizada. Vou pedir tudo. E aí você vai e faz. Leva os resultados para o médico no dia que ele marcou. Aí ele fala, meu amigo, olha, você vai ter que parar de comer aquele churrasco que você gosta tanto. Ah, por quê? Porque isso aí uma hora vai te matar. Seu colesterol está num nível altíssimo. Olha, você precisa parar de comer muito sal. Você precisa parar de comer açúcar. Você precisa de parar. Mas por quê, doutor? Porque, olha, suas taxas estão altíssimas. E você pode morrer a qualquer momento. Aí o cara começa a fazer um regime. Começa a comer só alface todo dia. Só alface sem nada, só alface mesmo. Às vezes ele nem lava com medo da água fazer mal, né? E ele come só alface todo dia. Vira vegetariano. Mas na hora da sua vida espiritual, Jesus está falando, olha, o diagnóstico não é bom, você está indo para o inferno. E o cara não está nem aí, ele não para de pecar, mas de jeito maneira. Ele não para de fazer aquelas coisas que fazem com que ele peque. Ele continua pecando. Porque ele não liga para a alma dele, mas liga para o corpo. Às vezes o corpo não tem tanto valor assim, mas ele liga mais para o corpo do que para a alma dele. E tem muitas coisas que eu não entendo muito bem, sabe? Eu sou de uma época, meus irmãos, que os crentes viviam orando, Jesus, volta, por favor, Jesus, volta hoje ainda, Jesus, nós queremos ir contigo. Era essa a oração que eu ouvia todos os dias, quando eu ia para os cultos na igreja. Era essa oração que eu fazia também, mesmo pequeno, Jesus, volta, porque esse mundo está tão terrível, nós precisamos ir morar contigo. Eu não entendo porque hoje as pessoas oram, Jesus, é o seguinte, não deixa eu morrer logo não, que eu quero viver mais tempo. Viver mais tempo para quê? Para pecar mais. Jesus, por favor, atrasa um pouquinho a sua vinda aí, porque eu preciso comprar um carro novo ainda. Eu preciso realizar alguns sonhos que eu tenho na minha vida. E nessa de realizar sonhos, ele acaba realizando todos os sonhos da carne. Ele realiza todas as coisas que faz parte da vida material, de algo que vai se acabar, algo que um dia não vai existir mais. E perde a preciosidade que é a sua alma. E Jesus falava sobre isso. Irmão, aquilo que te faz pecar é aquilo que, se você deixar, não vai te fazer falta nenhuma. Aquilo que quer te levar para o inferno é aquilo que não vai, pode no momento fazer falta, mas depois você não vai sentir mais falta daquilo. Vale a pena você negar a sua natureza carnal para viver uma vida com Cristo, de fato, uma vida íntegra na presença de Deus. Era isso que Jesus estava falando aqui. Se há algo que te impeça de ir para o céu, é melhor você largar aquilo. Mas tem coisas, irmãos, que não te faz mal nenhum, você não peca por causa daquilo. Então é saudável. Eu gosto de jogar bola. Então você joga bola, não está te fazendo mal nenhum para a sua vida espiritual. Continua jogando a sua bola. Não tem problema. Eu gosto de pescar. É pecado pescar? Não é pecado pescar. Mas tem muita gente que vai pescar, passa 10, 15 dias na beira do rio, com um monte de prostituta lá, fazendo a maior festa. Aquelas excursões que vêm de longe. É tudo desse jeito. Mas se você vai realmente para pescar, não tem mal nenhum nisso. Não deixa de pescar. Não é pecado pescar. Tem muitas coisas que são saudáveis. Foi o que Paulo disse. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho que saber o que não me convém, para eu tirar fora da minha lista de coisas que eu faço, para eu poder fazer só aquilo que me convém fazer. E aí fica interessante a nossa vida, a partir do momento que nós começamos a fazer só coisas que convêm, fica interessante a vida.